Está gravando. Boa noite a todos, caros companheiros de viagem do ciclo de estudos Eureka 24. Autociência passo a passo. Estamos aqui para mais um passo no nosso ciclo de estudos. Hoje sobre estudo do livro Navegador Humano. A gente vai conversar e esclarecer o que não ficou claro. E para iniciar essa aula aqui, eu vou apresentar para vocês um livro novo. Escrevi mais um livro. Que nem na semana passada, para ajudar no entendimento do livro, eu escrevi. Acho que foi o livro Universo? Ou não? Já escrevi uns 3 livros. Essa semana eu escrevi mais um. O nome desse livro é exatamente o que eu botei lá no anúncio. Olha lá o nome do livro. O que é Matrix? O que é Matrix? Essa que é a grande pergunta lá do filme, né? What's Matrix? O que é Matrix? Eu vou usar o filme como uma ajuda pedagógica para entendimento do livro Navegador Humano. Então, quem lê o livro Navegador Humano vai entender melhor o que eu vou falar aqui. Quem não leu, se você está assistindo aí, você não lê o livro Navegador Humano, recomendo que você leia, você vai entender melhor o que eu vou falar aqui sobre a Matrix. Outra coisa que vai acontecer é que eu vou usar trechos do filme. Então, eu preparei aqui para a gente assistir mesmo. Vocês vão assistir na telinha, onde eu estou aparecendo, eu vou desaparecer, e aí vai aparecer um trecho do filme. São 8 trechos. Dá para eu passar aqui tranquilamente, e é legal, porque aí vocês assistem, rememoram. Estou supondo que todo mundo já assistiu o filme, né? Mas mesmo assim eu vou passar os trechinhos para a gente ir relembrando. E é tranquilo assistir, passar e assistir aqui. Vocês vão assistir aí na telinha que vocês estão me vendo. Só que essa gravação não pode ir para o YouTube com os trechos do filme Matrix, senão o YouTube vai tesourar, vai bloquear o vídeo. Então, o que acontece? Se você está assistindo a gravação aí e quiser ver os trechos que eu vou passar aqui, e que agora no vídeo do YouTube está cortado, eu tive que tirar porque na edição, porque senão tive que editar, né? Porque senão o YouTube bloqueava o vídeo da aula. Então você pode ir aí no link da descrição, que está aí embaixo do vídeo, então, todo mundo faz isso, né? E aí vai estar o link para o livro. O que é Matrix? O que é Matrix? Isso é o link desse livro. Aí você vai lá e você vai ver os textos do fio que eu vou passar aqui, dos vídeos, do filme, vai estar lá. Já está, né? O livro já está nesse exato momento aqui, nessa terça-feira, 20 horas e 21 minutos. O livro já está publicado no site da oficina. E você vai lá e você vê os vídeos. Então, é assim, porque aqui nesse vídeo de YouTube que você está assistindo, não tem como eu colocar, porque o YouTube vai bloquear. Então, eu vou ter que editar e tirar. Eu já editei e já tirei, se você está assistindo no YouTube. Lá, no futuro, eu já editei. Eu já tirei. Beleza? Mas aqui, para vocês que estão aqui, é tranquilo. Vai ser legal de assistir junto. Vocês vão rememorar. E, bom, então eu vou passar o vídeo, a gente vai conversando, vocês levantem a mão aí, conforme a gente for percorrendo a explicação. E quando terminar, eu sei que vocês fizeram perguntas, tem algumas perguntas para responder. Se ficar muito corrido, se o tempo passar muito, eu já respondi as perguntas, eu posto amanhã as perguntas no canal da oficina, por texto escrito lá. Publico lá no site e ponho o link. Aí vocês vão lê-la tranquilamente também. E a gente sempre tem a lousa para conversar
se alguma coisa não ficar esclarecida, tem as próximas aulas, enfim, oportunidade não falta. Outra coisa é que embaixo dos vídeos, lá no livro novo, nesse livro novo, tem um texto, e eu caprichei no texto, então eu não vou falar de improviso aqui, porque o texto está bem melhor do que eu poderia improvisar. Então eu vou ler o texto e a gente assiste o vídeo, depois eu leio o texto. Os textos vêm sempre depois do vídeo. E daí a gente conversa, se for o caso, eu amplio mais alguma coisa. Mas o texto já está... A ideia é que o texto explique o que for preciso de cada trecho por si só. Bom, mais uma vez, repito que o objetivo dessa... É como se fosse um estudo desse filme, né? É ajudar no entendimento do livro Navegador Humano. Então, eu vou ler agora para vocês a introdução do livro, que, na verdade, é a parte principal. E é a mais longa também, as outras são bem curtinhos. Pô, estava aqui, eu fechei a janela. Então, vamos lá. Outra coisa que tinha na fase aqui da iluminação, tinha 7 livros. E aí no site fica mal diagramado, fica faltando um, assim, para ficar blocadinho. Aí eu falei, não, você tem que escrever mais um livro para ficar certinho. Ó, só a motivação. Então vamos lá. O primeiro capítulo chama Falha na Matrix. É meio tipo uma crônica essa introdução aqui. Nada melhor que assistir um filme sem ver o trailer e sem ouvir spoilers. Atualmente isso é quase impossível, devido às redes sociais. Mas quando o filme Matrix estreou no cinema em maio de 1999, isso que eu não lembrava, eu fui pesquisar no Google. Maio de 1999. Eu tinha 39 anos nessa época, em maio de 1999. 38, né? Porque era maio. 38. A internet ainda estava começando, então fui ao cinema sem saber do que o filme se tratava. Sabia apenas que era um gênero que adoro, ficção científica. Assisti Matrix no tradicional Cine Belas Artes, na esquina da Paulista, com a Consolação. Quem é de São Paulo conhece, então eu botei esse dado aqui. Fui assistir Matrix no tradicional Cine Belas Artes, na esquina da Paulista com a Consolação. Era um domingo à noite e o cinema estava quase vazio. Sentei no meio da sala e comecei a seguir o Coelho Branco junto com o Neo. Quando chegou no momento do plot twist, não sei se vocês sabem o que é plot twist. Plot twist é quando o filme está numa linha, assim, de repente dá uma reviravolta, você... Nossa, uma coisa inesperada acontece, né? Quando chegou o momento do plot twist, em que o Neo tomou a pílula vermelha e descobriu o que é Matrix, tive vontade de levantar e gritar: é isso, porra! É isso, caralho! Puta que pariu! É isso! Não gritei lá no dia, mas gritei hoje, né? Para mim, o filme poderia ter terminado ali. O que mais precisava? Se fosse para acrescentar alguma coisa, bastava colocar o Neo numa tela em branco dizendo assim para a plateia: entendeu agora? Você não existe. Sua realidade também é virtual. Também é produto do funcionamento de uma interface. Sei que é inaceitável, que parece absurdo, dá vontade de vomitar, igual vomitei,
Mas quem vomitou foi o Neo no filme. Né? Mas contra fatos não há argumentos. Aceita que dói menos. E seria o fim do filme da mentalidade materialista. Cabum! Assim que saí da sala e pisei na rua, olhei para a cidade de São Paulo como se estivesse olhando para o mundo inteiro. Pensei, pronto, acabou. Game over para o materialismo. Espiritualidade win. Agora todos os seres humanos irão despertar a consciência facilmente. Basta assistirem ao filme Matrix. Voltei para casa cheio de esperança. Se o obstáculo para o despertar espiritual era a falta de uma explicação absolutamente esclarecedora, esse problema estava absolutamente resolvido. Só que não. Falha na Matrix. Mesmo com tudo explicado na tela de cinema, as pessoas ainda acreditavam que Matrix se tratava de ficção científica. Minha esperança de que Jesus havia retornado em forma de filme caiu por terra. Tive que aceitar que não bastava mostrar o óbvio aos seres humanos. Era preciso esfregar o óbvio repetidamente na cara deles. Escrevi esse livro para esfregar na sua cara o óbvio que o filme Matrix mostra, mas você não vê. E alerto que esse livro foi escrito para o Ciclo de Estudos Eureka em ocasião do estudo do livro Navegador Humano. Então, para melhor entendimento, recomendo ler primeiro o livro Navegador Humano e depois este. Leia esse livro praticando autociência. Boa prática. Muito bem, essa foi a introdução do livro, chama-se Falha na Matrix. Agora vem o primeiro capítulo que chama Ignorância Absoluta. E aí a gente vai assistir o primeiro vídeo aqui. Se der tudo certo, minha imagem vai desaparecer, vai aparecer o vídeo e vocês vão assistir até o fim. Se der errado, vocês me avisem. Beleza. É essa cena. Vocês viram direitinho aí? O Neo tá lá recebendo uma bronca do patrão dele. Aí, depois, ele vai... O Mr. Anderson vai lá falar, prendeu ele, vai lá falar um pouco da ficha dele, né? Sobre a pessoa dele. Então, ignorância absoluta. Agora eu vou ler esse capítulo para vocês. Matrix é uma metáfora e pode ser interpretada de diversas maneiras. Minha interpretação da Matrix nesse livro é existencial e autocientífica. Nesse sentido, a primeira coisa a ser observada é que no começo da sua jornada, Neo não se chama Neo, se chama Mr. Anderson. Então, um detalhezinho, né? Mas não é à toa. O Neo ele chama Mr. Anderson no começo. Isso simboliza que Neo está em completo estado de ignorância. Não apenas ignora, mas ignora que ignora. Neo pensa que sabe. Ele acredita que é um corpo contido no espaço, regido pelas leis da física, etc. E tem também um aspecto pessoal. Neo acredita que é funcionário em uma empresa de software, cidadão de uma cidade americana, etc. Enfim, no começo da sua jornada pela busca pela resposta, Neo, assim como todo buscador espiritual, ignora que sua realidade é virtual e fruto de uma interface. Então, esse comecinho do filme aí, do Neo, mostra... o filme é uma jornada do herói, né? E é uma jornada de despertar. Então, no comecinho do filme, ele mostra o estado de todo buscador espiritual. Começa em absoluto estado de ignorância. Não sabe
que não sabe. Ignora que ignora. Pensa que sabe, mas não sabe nada. Não sabe nadar. Beleza? Então, eu vou seguir. Alguma pergunta, alguma coisa? Eu vou seguir, então, para o 2. O capítulo 2 se chama A Pergunta que Não Quer Calar. Então, agora vocês vão ver um outro vídeo. Essa fala é ótima. Eu vou até ler aqui para vocês, para ficar marcado com calma. A Trinity encontra o Neo logo no começo, depois que ele seguiu o Coelho Branco e foi lá para a boate, e diz: eu sei por que está aqui, sei o que tem feito, sei por que você não dorme, porque vive sozinho e porque noite após noite fica no computador. Você está à procura dele, eu sei porque já o procurei também. E quando ele me achou, disse que não estava procurando por ele, estava procurando pela resposta. É a pergunta que nos empurra, Neo. É a pergunta que trouxe você aqui. E você sabe qual é a pergunta, assim como eu sabia. O que é a Matrix? A resposta está em algum lugar, Neo. Está procurando você. Você irá encontrá-la, se quiser. Essa é a fala da Trinity, né? Aí eu explico essa cena aqui. Essa cena descreve a crise existencial de um buscador espiritual. Embora um buscador espiritual não saiba explicar, ele sente que tem algo errado com sua realidade. O buscador sente uma inquietação, um desconforto com o materialismo. É isso que o empurra para a busca espiritual. O ser humano é um espírito humanizado. Então, por mais materialista que um ser humano seja, inevitavelmente, ele sente crise existencial e se questiona sobre sua existência. Quem sou eu? De onde venho? Para onde vou? No caso do Neo, essas perguntas são representadas pela pergunta: o que é Matrix? Então, essa cena aqui está mostrando a crise existencial que todo buscador passa, toda pessoa que busca autoconhecimento está em crise existencial. Né? Quem sou eu? De onde vem? Para onde vou? Tranquilo? Alguma coisa? Não? Então vamos prosseguir. Próximo passo aqui, próximo capítulo, chama-se Decifra-me ou Devoro-te. Eu vou explicar o título para vocês aqui, porque talvez nem todos conheçam. Essa frase, decifra-me ou devoro-te, vem da época do Egito. Aí tem uma história dessa época que a esfinge, tem lá no Egito, tem aquela esfinge. Eu acho que é da história do Édipo, se não me engano. Quando o Édipo chega lá na cidade do Egito, que tem a esfinge fala para o Édipo um enigma. O que é que de noite, não sei o que, de dia, não lembro certinho. Aí ela termina de falar esse enigma e ela fala: decifra-me ou devoro-te. A esfinge tem a forma de um leão, né? Tá, como se ela fosse devorar. Então, isso vai ajudar vocês a entender um pouco mais esse capítulo. Então, é por isso que tem esse nome, decifra-me ou devoro-te. Então, agora vocês vão assistir o vídeo número 3, se não me engano. Beleza? Vamos lá. Pega azul. Ui. Então é isso. Essa cena aí, eu vou falar as palavras do Morfeu também, porque essa aqui é um dos pontos altos do filme, em questão de
de reflexão e fala, né, texto. O Morpheus fala assim para o Neo: você está aqui porque sabe de uma coisa que não sabe explicar, mas você sente. Você sentiu a vida inteira. Tem alguma coisa errada com o mundo. Você não sabe o que é, mas está ali, como uma farpa em sua mente, te deixando louco. Foi essa sensação que trouxe você aqui. Você quer saber o que é Matrix? Matrix está em toda parte, está a toda volta. Mesmo agora, nessa sala aqui. Você a vê quando olha pela janela ou quando liga a televisão. Você sente quando vai trabalhar, quando vai à igreja, quando paga seus impostos. É o mundo que acredita ser real. Infelizmente, não se pode explicar o que é Matrix. É preciso que veja por si. Essa é a última chance. Depois disso, não haverá retorno. Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. Eu mostro até onde vai a toca do coelho. Lembre-se, estou oferecendo a verdade, nada mais. Nessa cena, agora eu estou explicando a cena, né? Nessa cena, Morpheus representa o professor e Neo representa o aluno. Um professor desperto é como uma pessoa com visão e um aluno é como um cego. Por isso, mesmo que um professor diga a verdade explícita para o aluno, essa verdade não é compreendida. Essa cena é um exemplo disso. Morfeu diz para Neo: Matrix está em toda parte, está à nossa volta. Mesmo agora, nessa sala aqui, você a vê quando olha pela janela ou quando liga a televisão. Você a sente quando vai trabalhar, quando vai à igreja, quando paga seus impostos. Morpheus está explicando para Neo que a realidade é virtual e fruto de uma interface chamada Matrix. Só que Neo é incapaz de entender o que Morpheus está dizendo, porque esse discurso é como uma pessoa com visão falando sobre cores para um cego. Mas tem outro motivo para Neo não entender. A Matrix é uma interface. Então, está mais perto do que perto. Uma interface é anterior à realidade que ela está produzindo. Logo, é impossível de ser apontada, que nem a gente viu na iluminação direta ao ponto. Aliás, foi esse o livro anterior, né? Tenta apontar aí para a sua interface. Você não consegue apontar para o seu ser, nem para a interface. Aliás, você não consegue apontar para nada que é existencial, você só consegue apontar para a realidade. Então, a interface não dá para você apontar para a interface, né? Cadê a interface humana? Como é que o Morpheus ia apontar a Matrix para o Neo lá, dentro da Matrix? Então, uma interface, eu vou ler de novo aqui, depois vocês leem com calma o livro. Matrix é uma interface, então está mais perto do que perto. Uma interface anterior à realidade que ela está produzindo. Logo, é impossível de ser apontada. Morpheus, assim como todo professor desperto, sabe disso e diz para Neo: infelizmente, não se pode explicar o que é Matrix. É preciso que veja por si só. Ou seja, ele não consegue explicar para o Neo que a Matrix é uma interface. Mesmo que ele falasse, né, aí não ia ser a mesma coisa do que ele despertar para o fato de que a Matrix é uma interface. Ou seja, a explicação do óbvio não é o óbvio, a explicação da verdade não é a verdade. Por fim, sabendo que despertar a consciência não é agradável e não tem volta, Morpheus dá a Neo uma oportunidade de decidir se quer mesmo despertar e descobrir o que é Matrix. Para reforçar que essa descoberta pode ser desagradável, Morfeu diz: lembre-se, estou oferecendo a verdade, nada mais. Então é isso.
O Neo ainda não despertou, ele ainda está lá acreditando que ele é um corpo e tal, mas o Morpheus já falou para ele, ó, a Matrix está em toda parte, está aqui agora, quando você abre a janela, ele está falando o quê? Que a realidade é virtual e é produto de uma interface, a Matrix. Então, quando eu fui fazer o título desse livro, eu pensei assim, né? O que é a Matrix? É o título que está, né? Mas eu pensei num outro título, que é mais interessante, mas acabei ficando com esse, porque era mais formal, porque tem a ver exatamente com as falas do filme, que era o que não é a Matrix. Entendeu? O que não é a Matrix. O problema não é o que é a Matrix. O problema é o que não é a Matrix. Por quê? Porque a Matrix é tudo. Né? Tudo que você experimenta, sua realidade, é resultado dessa interface que é a Matrix. Então, a Matrix está em todo lugar, em toda hora, lá no banheiro, na igreja, quando você sai para trás. Então, o que não é a Matrix? Essa que é a dificuldade de entender que a experiência que você está tendo, a realidade que você está tendo, é produto de uma interface. Porque não tem como você falar o que não é. E quando você não consegue falar o que não é, você não consegue perceber o que é. Tipo assim, se só existisse luz e não existisse sombra, você não ia saber o que é luz. Precisa ter o contraste. Então, você sempre está experimentando a Matrix. Então, você não sabe o que é a Matrix, porque sempre é a Matrix. Aliás, a Matrix no caso do filme, né? Você sempre está experimentando a interface humana. A realidade que é produto da interface humana. E essa interface nunca desliga. Se ela desligasse, ficasse assim 1 minuto desligada e depois ligasse, aí você fala, tem uma interface criando essa realidade. Ela desligou, parou, a realidade desaparece, aí liga de novo, a realidade volta e fala, tem uma interface aí. Quando desliga a interface, a realidade some, porque é ela que produz a realidade. E quando liga a interface, a realidade volta. Que a realidade é o produto da interface. Se isso acontecesse, eu estou falando agora na nossa vida mesmo, se isso acontecesse com a gente, iluminação instantânea, a gente ia perceber a interface, a natureza humana, que a natureza humana é uma interface. Mas a interface, a natureza humana nunca desliga. É do começo até o fim ligado. Então, não dá para você perceber que tem uma interface criando a realidade. E aí que nasce o materialismo. Por quê? Porque você acha que a realidade está ali sem nada que a faça, sem nada que a esteja produzindo. Ela é um produto de você não sabe o que, de um milagre. Na verdade, você nem pensa nisso. Você fala, tá aí, e foda-se. Não é? Foda-se, tá aí. Se quem está criando, aí tem explicações religiosas, tem explicações científicas, se é Big Bang, se é Deus, se é a minhoca extraterrestre do Pum Verde, não importa, tá aí. Mas o que está fazendo a realidade funcionar, porque a realidade funciona. Você olha para a sua realidade, ela tem uma forma de funcionar e essa forma é perfeita. E essa forma de funcionar da realidade, ela é basicamente temporal e espacial, né? Que é a ideia de tempo e espaço. Tudo acontece no espaço com o tempo. Quem faz com que tudo acontece no espaço com o tempo? É a interface. Igual a interface do seu computador. As coisas do seu computador não acontecem na tela, que é o espaço, com o tempo. Quando você põe uma música, a música não vai acontecendo assim com o tempo, ou você ouve a música toda de uma vez. Ou você ouve o começo da música e o fim e mistura tudo. Não tem nenhum caos na hora que você vai usar o computador. O computador é ordem perfeita. Quando acontece algum caos no computador, buga e ele para de funcionar. Por quê? Porque o que o computador faz exatamente? Cria a ordem da sua experiência. Essa experiência que você está tendo aí, que você chama de realidade, também não tem uma ordem perfeita? Né?
Quando você, por exemplo, eu estou aqui experimentando que eu estou passando a mão no nariz. Olha só, passa a mão no seu nariz. Você fala, pô, é perfeito. Na hora que eu ponho o dedo no nariz, eu sinto o tato. Sinto no nariz e sinto no dedo. Não é nem 1 minuto depois, nem 1 minuto antes. É exatamente no mesmo instante que se põe o dedo no nariz, eu sinto. E aí eu sinto a temperatura. E além de eu sentir o tato, eu sinto a temperatura. E você sente tudo simultaneamente. Não é? E tem essa ordem. E o nariz, ó, ele tem dimensão, tem largura, profundidade, altura. Quem faz com que as coisas tenham altura, largura e profundidade? É a interface. Igual no seu computador. Quem faz com que as coisas no seu computador tenham altura, largura e profundidade? É uma mágica? É Deus? É o Big Bang? É a minhoca extraterrestre do Pum Verde? É uma tartaruga mágica que mora dentro do seu computador? Não. É a interface que está instalada lá no sistema. É o sistema operacional do computador. Então, o Morpheus está entregando aqui para o Neo já que ele está experimentando o resultado de uma interface. Já entregou. Só que ele sabe que o problema não é aonde está a Matrix. O problema é o que não é a Matrix. Porque a Matrix é tudo. Ela está em todo lugar. É ela que faz, está por trás de tudo, toda a experiência. Então, essa passagem aqui é interessante porque ela mostra muito essa relação entre aluno e professor. Pegar um caso meu. Quando estava no começo do meu autoconhecimento, eu li um autor que chamava Krishnamurti. Eu lia e não entendia porra. Não entendia, eu não sei quem conhece aí esse autor, é porque, na verdade, ele não é uma pessoa que explica, que constrói, ele vai desconstruindo, ele pega todas as coisas, ele pega as coisas que tem, assim, e vai desconstruindo. Então, eu lia, e ele só desconstruía. Eu falava, o que esse cara está tentando passar, né? Ele não passa nada, ele pega tudo que tem e fica desmontando, e eu não chego a lugar nenhum com esse desmonte aí. E eu achava que eu meio que estava entendendo, mas não estava. Aí passou um tempo, eu parei de ler. Enchi o saco, né? Ninguém aguenta. Né? Parei de ler, não sei o quê. Passou um tempo, aí eu fui caminhando no meu trajeto de despertar, né? No meu autoconhecimento. Aí teve uma hora que eu despertei, né? Aí, uma vez desperto, eu lembrei do Krishnamurti. Falei, então era isso que o chato estava dizendo. Né? Eu pensei que sabia, mas não sabia, eu estava em estágio. Por isso que eu não entendia. Então, na jornada do buscador espiritual, isso é muito recorrente. Estou falando no meu caso, porque eu conheço o meu caso, posso usar de exemplo, mas cada um deve ter um exemplo disso, né? De ouviu, aliás, quem é meu aluno aqui na oficina, já me ouviu falando uma coisa milhões de vezes e passou ano e achou que sabia, depois passou uma par de ano e entendeu. Agora entendi o que o Ferrari estava falando. Então, essa parte aqui, ó, decifra-me, o Devore está tratando disso. A fala de uma pessoa desperta para a gente que está adormecido é um enigma. A gente não consegue entender. Mas o que pode ser feito? O que o professor pode fazer? Tentar, né, falar e tal. Beleza? Prossigamos? Ou tem alguma coisa? Vou prosseguir, então. Ó,
A gente vai ver o vídeo 4 agora. Chama Morte Espiritual. Se vocês souberem o trabalho que dá para fazer cada título, passo às vezes até horas pensando num título. Vamos lá. Essa é a cena que o Neil sai lá da cápsula, né? E é resgatado. Frase que eu destaquei aqui nessa parte é quando o Neil, bem no finalzinho, que o Neil pergunta assim: eu estou morto? É uma curiosidade, né? É muito comum, se você participa de rituais de ayahuasca, quando a pessoa entra no transe, ela pergunta muitas vezes para os coordenadores: eu morri? É muito comum fazer essa pergunta: eu morri? Bom, Neil, eu vou explicar essa cena aqui, não tem, a única frase que eu destaquei foi essa: eu estou morto. Neil toma a pílula vermelha e entra no processo de despertar da consciência. Então, ele tomou a pílula vermelha, acontece aquilo tudo lá. A pílula vermelha representa a prática de autociência, mais especificamente a prática de autoobservação existencial. Então, o que é a pílula vermelha? É um simbolismo, né, de um processo que faz você despertar a consciência. E que processo é esse? É a prática da autociência, mais especificamente a prática da autoobservação existencial, porque não adianta você praticar autoobservação psicológica para ter um despertar existencial, por exemplo. Como resultado da prática, pílula vermelha, Neil desperta em uma cápsula e rompe uma bolsa que parece uma placenta. Ele olha para o lado e vê que tem uma infinidade de outros seres humanos dormindo dentro de outras cápsulas. Acontece uma espécie de parto, que lá lembra um parto, né? Inclusive tem o cordão umbilical ali que é retirado. Cordão umbilical que está ligando ele à Matrix. E por fim, Neil é resgatado. Essa cena representa o começo do despertar da consciência. O ser humano sai da cápsula da mentalidade materialista, rompe a placenta da ignorância e se reconhece como espírito, ser. Nesse livro aqui, excepcionalmente, eu estou usando a palavra espírito. Mas onde eu usar espírito significa ser. Rompe a placenta da ignorância e se reconhece como ser. E tem mais. Ainda sem entender o que aconteceu, Neil pergunta se está morto. Ele pergunta: eu estou morto? Morfeu responde que é o contrário, ou seja, ele fala muito pelo contrário. Por que o Morpheus fala muito pelo contrário? Porque o adormecimento da consciência é a morte da espiritualidade. Então, o espírito não morre, né? Como é que o espírito vai, como é que o ser vai morrer, se o ser existe? O que existe não morre porque não nasce. Então, é eterno e tal. É atemporal e adimensional. Não tá, o ser, ele não é... o que é temporal e dimensional é a realidade. O ser é a fábrica da realidade. Então, ele é atemporal e adimensional. Então, não morre, porque não nasce. Mas, então, como é que é essa coisa de morte espiritual? A morte espiritual é o adormecimento da consciência. Quando a consciência dorme, ela esquece de si. É como se ela estivesse morta para a vida espiritual. Então, é por isso que o Morpheus fala: eu estou morto? Não. Pelo contrário. Agora que você está vivo, antes você estava morto, porque ele estava atolado no materialismo, adormecido na mentalidade materialista, acreditando que ele era, né,
o corpo no espaço, igual ele estava lá dentro da Matrix. Exatamente a mesma coisa está acontecendo conosco. A gente está aqui praticando autociência para despertar a consciência existencial. Então, a gente vive, na verdade, nós somos, quem não despertou ainda, é um morto espiritual, é um defunto. Por isso tem muito filme de zumbi também. Os zumbis, né, que vive zumbizando, representa isso, a morte do espírito, a morte espiritual. A pessoa vive ali adormecida. O zumbi é um morto-vivo, não é assim que a gente chama o zumbi? Morto-vivo? Então, a consciência está adormecida é uma morta-viva. Ela não tem como morrer, mas ela está adormecida, então como se estivesse morta. Essa que é a morte espiritual. Beleza? Então, vamos para o próximo capítulo, que o próximo vídeo, que deve ser o número 5, o próximo chama O que é Real. O que é real? É, né, aqui que o Neo explode. Então vamos lá. O que é real? Pronto, tá aí a vomitada do Neo. Massa. Eu vou ler um pedaço aqui da conversa dele. Então, nessa cena, eles vão para dentro de um programa chamado Constructor. É similar à Matrix, para o Neo começar a entender o que é a Matrix, né? Aí o Morpheus vai lá para dentro com ele, e aí eles têm a conversa lá dentro do computador, dentro do programa. Estamos dentro de um programa de computador? O Neo pergunta. E o Morpheus, é tão difícil acreditar? Suas roupas estão diferentes, os plugs nos braços e na cabeça sumiram. Seu cabelo mudou, sua aparência agora é o que chamamos de autoimagem residual. É a projeção mental do seu eu digital. Isso não é real. Aí Morpheus, o que é real? Como se define real? Se você refere ao que pode sentir, cheirar, provar e ver, então são apenas sinais elétricos interpretados pelo cérebro. O Morpheus, ele usa aqui a ideia de cérebro, e como a gente viu lá no Fim do Mundo Externo, nem cérebro tem. Essa que é uma coisa, uma sutileza da Matrix, né? Se você, mais para frente vai ver, quando o Neo sai no filme, quando o Neo sai da Matrix, se fosse um filme autocientífico, o que tinha que acontecer na hora que ele sai da Matrix? A tela do cinema tinha que ficar em branco, né? Por quê? Porque não tem nada. Não tem uma. Quando você desperta a consciência, você não vai para uma outra realidade. O Neo saiu da realidade virtual lá da Matrix e foi para uma outra realidade supostamente real. Porque não tem como explicar se não for assim, né? E nem como fazer um filme. Então, mesmo a metáfora da Matrix aqui no filme é uma metáfora ainda baseada em elementos materialistas, é isso que eu estou querendo dizer. Mas, já é muito legal ter essa metáfora, né? Então ele fala, então são apenas sinais elétricos interpretados pelo seu cérebro. E aí ele não fala, mas o seu cérebro também, que nem já estudou. E este é o mundo que você conhece. Ele existe apenas como parte de uma simulação neurointerativa e chamamos de Matrix. Você tem vivido em um mundo de sonho. Matrix é um mundo virtual gerado por computador. Aí ele pira. Não acredito, não é possível, deixe-me sair, eu quero sair, não acredito, eu não acredito. Então, essa é a cena. Agora eu vou ler a minha explicação aqui. É nessa cena que acontece o plot twist do filme.
Neo descobre que sua realidade é virtual, fruto de uma interface chamada Matrix. Então, o Morpheus ele não explica para o Neo, né? Ele coloca o Neo dentro de uma experiência de forma que fica explícito para o Neo entender que Matrix é uma interface. Ele esfrega na cara do Neo. Neo descobre que sua realidade é virtual, fruto de uma interface chamada Matrix. Seria mais ou menos como se eu pudesse pegar na mão de vocês e levar vocês para dentro da auto-observação existencial. Aí eu não ia ter para onde fugir, né? Ia ficar óbvio. Não tem como fazer. No filme, tem, né? Ele leva o cara para dentro do programa. Essa descoberta é inegável, assim como é inegável que a experiência humana também é uma realidade virtual, fruto de uma interface humana. Também é inegável. Você pode ignorar, mas é inegável. Só que o hábito do materialismo é muito forte. Então, Neo se recusa a acreditar que a realidade é virtual. Anos e anos acreditando que aquela vida que ele estava vendo lá era um mundo externo e material. Essa recusa é natural e inevitável, pois o hábito do materialismo é muito arraigado no ser humano. Por fim, essa cena exemplifica por que é tão difícil entender que a natureza humana é uma interface. Toda interface é anterior à realidade criada, então é preciso dar um passo para trás para ver o que está na frente. A gente precisa dar um passo para trás para ver o que está na frente. Só que é impossível dar um passo para trás da interface humana. A natureza humana está instalada em você. Você não tem como dar um passo para trás de si. Como é que você vai para trás de você? Não tem como. Às vezes, quando a gente está explicando, pedagogicamente, a gente fala, dá um passo para trás, olha para a sua realidade. Mas é uma forma pedagógica só de falar. Você não tem como dar um passo para trás da realidade, um passo para trás de você. O único jeito de fazer isso é praticando a auto-observação existencial e despertando a consciência existencial. Então, que nem lá no negócio, na experiência que a gente fez direto ao ponto. Ponto A, aí você fica procurando o ponto B, aí é como você desse um passo para trás. Essa prática faz você dar um passo para trás, aí você desperta. Mas dar o passo para trás mesmo não tem como. Aquela ideia que eu falei já para frente. O problema é onde não está a interface, porque ela está em tudo quanto é lugar. Então, para onde que você vai? Que você vai ficar? Aqui estou eu e ali está a interface. Não tem. Né? Muito bem. Então, essa é quando o Neo aqui tem o choque, né? E que ele fala, não é real, não é real, o Morpheus joga na cara dele, não, mas é tudo experiência, né, nos termos da oficina. Mas é tudo experiência. Né? Beleza? Alguma coisa? Não? Sim, não? Não tem nenhuma mão levantada, não vi nenhuma até agora. Então a gente vai agora, acho que é para a cena 6. A cena 6 se chama Sair sem sair. Vamos lá. Cena clássica essa, né? Primeiro a cena do Neo. O Neo ele já despertou, aí ele vai voltar para a Matrix, aí ele tá passando ali de carro e olhando para os lugares que ele frequentava, né? Ele fala, eu almoçava naquele restaurante ali e tal. Aí a outra cena que eu juntei duas é o Cypher comendo. O Cypher também já sabe, ele já é desperto, ele sabe que a Matrix é uma interface e ele está lá negociando com o agente Smith e ele pega o bife, põe na boca e fala, eu sei que é tudo uma experiência, é tudo realidade virtual, é tudo a Matrix criando essa experiência. O bife não é material e tal. Mas sabe
descobri, a ignorância é uma benção. Por quê? Ele continua sentindo mesmo sabor. Então, a fala que eu destaquei é assim, ó. Eu sei que esse bife não existe, sei que é assim que colocá-lo na minha boca, a Matrix dirá ao meu cérebro que é suculento e delicioso. Fala do Cypher. Explicação. Quando você desperta e fica consciente que não existe matéria, que realidade é virtual, fruto de uma interface chamada natureza humana, sua realidade não muda. Quem muda é você. Então, vou destacar isso aqui para ficar bem memorizado, bem evidente. Quando você desperta a consciência existencial, quando você atinge a iluminação, quando você fica consciente que não existe matéria, sua realidade não muda. Sua realidade não muda. Quem muda é você. Então, o Neo está lá, ele passou no mesmo lugar, viu o mesmo restaurante, a realidade dele não mudou, porque ele despertou a consciência. O Cypher também, o bife continua ali, ele continua pegando o bife com o garfo, botando na boca, igualzinho, a realidade não muda. Quem muda é você. Você continua indo almoçar naquele restaurante e comendo aquele bife suculento, de preferência, né? Porque só de sapato ninguém merece. Só que agora você sabe que não existe matéria e mundo externo, que sua realidade é virtual, fruto da sua interface humana. Essas duas cenas do filme Matrix mostram isso. Quando o Neo volta para a Matrix, o restaurante que ele almoçava continua no mesmo lugar. O restaurante não mudou. Quem mudou foi ele, que agora sabe que o restaurante é virtual. Quando o Cypher coloca o bife na boca, ele sabe que é um bife virtual, mas nem por isso ele deixa de ter a experiência de comer um bife suculento. Enfim, sair da Matrix não é sair da Matrix. Sair da Matrix não é sair da realidade. É apenas despertar a consciência para o que é realidade. Agora temos uma pergunta do Manuelito. Espera aí, Manuel. Tá liberado, Manuel. Só que você tem que clicar aí mais uma vez. Senão não te ouço. Ou então você apertou o botão sem querer e aí... Então vou fechar de novo. Não. Foi sem querer. Então tá. Então fechei de novo aqui. Muito bem. Chegamos ao capítulo 6. Alguém tem alguma coisa? Não? Não? Próximo chama Morte e Renascimento. Suponho que é o 7 esse, né? Deixa eu ver. Esse é o 7. Então vamos lá. Morte e Renascimento. Épica, né? Cena épica. Essa cena aqui é quando o Mr. Anderson mata o Neo. Ele já está desperto, mas ainda assim o agente Smith mata o Neo. E aí ele morre e ressuscita. E aí vai lá e destrói o Smith. Então vou ler aqui a explicação. Jesus morre e ressuscita. A fênix renasce das cinzas. São vários simbolismos espirituais que demonstram que o velho precisa morrer para o novo poder nascer. Nessa cena, é isso que acontece com o Neo. Ele leva vários tiros e morre, mas ele não pode morrer de fato, pois tanto as balas como seu corpo são realidade virtual. Então, Neo morre representando o adormecimento da consciência no materialismo. E rapidamente ressuscita, representando o despertar da consciência para o equívoco do materialismo. Então, ele morre e ressuscita, ele adormece e desperta. Um despertar tão forte e tão estável
que agora Neo não encontra nenhuma dificuldade em vencer o antes invencível agente Smith, agente do materialismo. Então, né, dessa vez, no começo, um pouco antes ele está lutando com o agente Smith, está difícil, né? Agora não, ele põe um braço nas costas e facinho, ele vai lá e enfrenta o agente Smith. Isso demonstra que ele está bem desperto mesmo. No final dessa cena, Neo olha para a Matrix e vê o famoso código-fonte, aquelas letrinhas verdes. Chama código-fonte aquilo. Essa cena demonstra sua total lucidez sobre a natureza virtual da realidade e da interface que ela está criando. Aí, um equívoco que você, agora estou falando com você aí que está assistindo isso aqui, um equívoco que você, buscador espiritual, pode cometer e que vale deixar um alerta, é que despertar existencial, né, o despertar da consciência, não se trata de enxergar código-fonte, ou energia, ou partícula quântica, ou qualquer outra coisa. Não é despertar existencial, como eu explico aqui na oficina, não é experiência, não é nem experiência de código-fonte, nem de energia, nem de partícula quântica ou qualquer outra coisa. Claro que sua interface humana está decodificando impulsos, né? Caso contrário, você não estaria experimentando realidade nenhuma. Como é que a sua interface humana vai decodificar qualquer impulso se não tiver impulso? Você tem um impulso e ela decodifica. Porém, impulsos são anteriores à decodificação, então são adimensionais e, por isso, impossíveis de serem vistos. Tudo que você pode ver são os impulsos decodificados, nunca os impulsos. Então, o código-fonte que o Neo vê nessa cena é simbólico, não é literal, é simbólico dos impulsos. Mas não é literal, você não vai ver código-fonte, nem energia, nem partícula quântica, nada disso. Dou esse alerta para você, buscador espiritual, não cair no equívoco de buscar o que você jamais irá encontrar. Então, se você é um buscador espiritual, fique atento a esse alerta e esse equívoco. Não ficar buscando código-fonte, porque não existe isso. Beleza? Alguma coisa? Não? Sim? Não? Então, agora eu vou para o último capítulo do livro. É o 8. O 8 chama professor, aluno, professor. É assim mesmo. Professor, vírgula, aluno, vírgula, professor. Aí vocês vão entender por quê. Professor, aluno, professor. Vamos lá. Do caralho, né? Puta que pariu. Olha como é que o filme termina, velho. É foda. Esse filme é foda. Vou ler aqui a fala do Ninho. Eu sei que você está falando com a Matrix, né? O filme em si, a gente está fazendo uma interpretação do filme de forma do autoconhecimento e existencial. Mas o filme tem aquele lance da briga dos humanos com as máquinas e tal. Então ele está lá falando com a Matrix, com as máquinas. Mas abstrai isso, né? Olha só, imagina que ele está falando com a ignorância. Eu sei que você está aí. Eu posso sentir a sua presença. Sei que está com medo de mudança no sistema. Eu não conheço o futuro. Não vim lhe dizer como isso irá terminar. Eu vim dizer como vai começar. Eu vou desligar o telefone e depois vou mostrar a essas pessoas o que você não quer que elas vejam.
Eu vou mostrar o mundo sem você, um mundo sem regras, sem controle, sem limites ou fronteiras, um mundo onde qualquer coisa é possível. O que haverá depois, você vai decidir. Acaba o filme e você fica como no cinema? Você fica como no cinema? O filme acaba assim. Caralho! Né? E você ainda vai voltar para casa? Que casa, né, velho? Para que casa que você vai voltar depois de um filme desse? Como que você vai voltar para casa? Nem casa tem. Enfim, esse capítulo chama Professor, Aluno, Professor. Por quê, né? Vou ler então aqui a explicação. Aí eu vou comentando. Essa última cena é muito bonita, eu acho. Ela representa o compromisso entre professor e aluno. Todo buscador espiritual começa sua busca em absoluto estado de ignorância. Durante sua busca, encontra um ou mais professores que o direcionam para o despertar da consciência. O buscador, assim como Neo, vai saindo da ignorância, vencendo os desafios, até se tornar um mestre, dono da sua própria lucidez. Então, todo mundo começa com um aluno e vai se tornando um mestre, né? Nesse momento, nessa cena, né, assim como o Neo, o ex-aluno sente o dever de se tornar um professor e compartilhar o que descobriu. Então, quando o Neo fala assim, ó, eu vou desligar o telefone e depois vou mostrar a essas pessoas o que você não quer que elas vejam. Isso aqui é uma fala de professor, né? Como é que ele vai mostrar alguma coisa se ele não está consciente? Não tem como. Agora, se ele já está consciente, aí ele pode mostrar, porque ele já tem a própria lucidez dele. Então, é isso que é o professor, aluno, professor. A gente começa como aluno, aí produz a nossa própria maestria, e aí o aluno se torna professor, né? Isso aqui é o que a oficina está fazendo com vocês, o que eu estou fazendo com vocês, né? Eu também fui aluno. Aí fui despertando, produzi minha própria lucidez, e agora eu sinto essa é uma coisa que todo mundo que descobriu uma coisa sente vontade de compartilhar o que descobriu. Não só despertar existencial, qualquer coisa que você descobre, né? Você quer compartilhar. O que a gente faz na rede social? Descobri um ótimo filme, assista. Descobri uma música legal. Descobri esse vídeo aqui. Quando você descobre uma coisa, você tem desejo de compartilhar, porque você não quer ser feliz sozinho. É por isso. Aí você compartilha as coisas que você acha legal. Então, quando a gente desperta a consciência, a gente sente esse ímpeto de compartilhar o despertar da consciência. Então, a gente começa como aluno e acaba virando professor. Tem mais coisa aqui. A parte dessa cena que ele fala, né? Eu vou mostrar o mundo sem você, o mundo sem regras, controle, limites e fronteiras. Diz respeito ao autoconhecimento existencial. O ser que você está limitado. O ser que é difícil, eu vou ter que falar essa frase de uma maneira que vocês entendam bem a leitura, né? O ser que você está limitado pela interface humana, mas não é limitado em si. Consegui expressar? O ser que você quando está usando a interface humana, ele fica limitado ali ao uso da interface humana. Mas o ser em si, ele não deixa de ser ilimitado por causa disso. Só fica limitado ali o uso que ele está fazendo, o uso da interface. Isso é igual jogar qualquer jogo.
Futebol, por exemplo. Dentro do jogo de futebol, você está limitado a usar apenas os pés. Mas você não tem esse limite. Então, quando você vai jogar futebol, você não pode usar a mão, você pode usar a cabeça e os pés, na verdade. Mas você não pode usar as mãos. Vamos resumir a usar os pés. Você fica limitado aos pés quando você está jogando futebol. É da regra do futebol. Mas não é porque você está usando só os pés que você é limitado a usar só os pés. Não, você pode usar os braços, o que você quiser, o nariz, a orelha. Mas para jogar futebol, você se põe dentro desse limite. Então, a mesma coisa, quando você se põe para brincar de ser humano, você fica limitado ao uso da interface humana. Mas você ser é ilimitado, sem fronteiras, e não tem regra para você. Então, é isso que está dizendo assim. Eu vou te mostrar um mundo sem regras, sem controle, sem limite, sem fronteira. Eu estou falando isso por quê? Porque você vai falar, então não tem limite na experiência humana. Tem, claro que tem. Ela é os limites da experiência humana. Ela é dentro, assim como o futebol tem as regras do futebol, o basquete tem a regra do basquete, a experiência humana tem as regras da experiência humana, para possibilitar que ela aconteça. Que ela precisa ser ordenada, então tem as regras que ordenam ela. Mas você não tem esse limite, você se pôs nesse limite para poder brincar essa experiência. Ou seja, a interface humana não limita sua existência. Essa que é a frase que explica tudo. A interface humana não limita sua existência, limita apenas suas possibilidades de funcionamento dentro do jogo humano. Enfim, está aí explicado Matrix de forma existencial e autocientífica, tal como todo mundo deveria ter se entendido na primeira vez que assistiu o filme. Agora, se não entendeu, está aqui o livro para explicar. E se você gostou, compartilhe a explicação aí com quem mais gosta de autoconhecimento e gosta de Matrix. Beleza, vou fechar aqui. Então é isso, senhoras e senhores, meus caros companheiros. Vocês têm alguma pergunta? Querem conversar alguma coisa? Não? Ninguém? Eu vou ler, então. Ó, 2 pessoas aqui. Vou dar a vez primeiro para a Ana Clara e depois... Deixa eu ver aqui. Perguntas. E depois para você, tá, Jacinta? Por favor, é para se manter no tema, por favor. Tá liberado, Ana Clara. Oi, boa noite. Ferrari, eu gostaria de perguntar se essas, assim, aparentemente tem algumas pequenas provas, né, de que está numa Matrix. Então, por exemplo, esse filme, né, que fizeram. A minha pergunta só seria, assim, uma curiosidade, não sei se minha cabeça está viajando, se esse filme ele foi feito pela própria consciência querendo que não sei, que a gente despertasse, ou se é uma coincidência, ou algo, ou se o seu próprio conhecimento mesmo vem porque a consciência quer. Entende, assim, essas pequenas luzes que aparecem aí no mundo para ver se a gente acorda? Então, eu pergunto só da origem disso, se é... Não sei. Enfim, acho que você vai entender minha pergunta. Obrigada. Entendi. A minha resposta à sua pergunta é não sei, mas independente de eu não saber, que bom que está aí, né? Porque ajuda a gente. Tá bom. Respondeu? Tá certo. Obrigada. Dispõe. Está liberado, Jaciane. Você precisa clicar mais isso. Boa noite, olá.
Olá, professor, por que que eu estou ouvindo minha própria voz? Boa noite, pessoal. Boa noite, Ferrari. A minha, a minha pergunta é assim, ó. Quer dizer, não, nem sei se é uma pergunta. No momento que lá no filme fala, e você, né, explicou que não existe mudança, não existe diferença em se manter dormindo ou acordado, não muda a situação. Tipo, você continua indo na mesma padaria, comendo a mesma comida de sua preferência. A diferença é só que você descobre que não existe materialidade, né? Física, não existe matéria. Porém, isso quer dizer, isso, sei lá, me dá uma nova possibilidade de criar uma nova realidade, não é isso? Não fica tudo na mesma, né? Se o ser é infinito, porém, Eu já isso entendi, é Gessiane. já. Eu já entendi. Para não dar eco agora, você precisa silenciar o seu microfone. Ok. Bom, primeiro eu preciso alertar que a gente está indo aqui no ciclo de estudos passo a passo, então eu ainda não falei no ciclo de estudos, no Eureka 24, sobre criação de realidade. Eu não falei ainda. Vai demorar mais uns 3 livros para eu começar a falar sobre criação de realidade. Eu só estou falando sobre o despertar existencial, o despertar da consciência, iluminação. Daqui 3 livros, a gente vai terminar a parte da iluminação e aí vai começar a falar de criação de realidade. Então, eu vou responder a sua pergunta, porque eu sei que você é veterano e você já sabe de criação de realidade, mas eu vou ser bem sucinto com o assunto. Quando eu disse ali na hora que estava explicando o filme, eu falei assim, o despertar da consciência não muda a realidade, muda você. O que eu estou dizendo? Que a estrutura da realidade não muda. Então, antes do despertar da consciência, você vai no restaurante. E o restaurante tem parede, cadeira, não sei o quê. Aí você desperta, só que você acha que a cadeira é física, a parede é física. Assim. Aí você desperta a consciência, o restaurante continua do mesmo jeito. Parede, cadeira, aí se ele é sujinho, está lá a mesma sujeira de sempre ali, né? Isso não muda, ou seja, a estrutura da realidade não muda. Agora, eu falei, você muda, ou seja, seu comportamento muda. Né? Além de você entender que aquilo lá não é realidade, mas experiência de... não é matéria, mas experiência de materialidade, você muda. Você pode mudar seu comportamento. Coisas que antes você achava que era muito importante, começa a ficar irrelevante. E por você achar que essa coisa ficou irrelevante, vai mudar o seu comportamento. E aí você passa a ter uma rotina diferente. Mas nem por isso o bar vai deixar de ter cadeira, mesa, parede suja e assim por diante. Entendeu? Perfeitamente. Entendi perfeitamente. Obrigada. Beleza. Porque tem essa ideia que nem eu falei lá no fim. Não, eu vou despertar e eu vou começar a ver código-fonte, né? Todo lugar que eu for, eu não vou ver mais parede, cadeira, eu vou ver só código-fonte. É isso. Isso não acontece, não vai acontecer. Pode falar, Fernanda. Você precisa clicar aí mais uma vez, Fernanda, senão eu não te escuto. Não sei se você já começou a falar aí. Oi, foi? Agora sim, agora eu estou te ouvindo. Ah, tá. Boa noite a todos. A minha questão é a seguinte, Ferrari.
Assim, pela tua experiência, né, nesse trabalho, nossa, você é mais claro, impossível. O seu trabalho é assim, cara, é incrível. Eu tô assim, sinceramente, juntando um monte de coisa que daqui de acolá a gente ouvia, mas não enxergava dessa forma. Mas a minha pergunta é a seguinte: nesse trabalho, as pessoas, nesses anos, né, conseguiram chegar a esse despertar, porque está me faltando bater com a cabeça na parede. Porque, assim, a gente entende, está muito claro, mas eu ainda não estou enxergando. O que falta? Diz aí para mim. Eu não sei, né, porque está acontecendo em você, mas essa pergunta aí eu já respondi em outras aulas, né? O que bloqueia o despertar da consciência é o hábito do materialismo. Ele é muito forte na gente, então a gente tem a gente não, a gente acha que hábito é só assim. Ah, eu tenho o hábito de coçar o ouvido. Ah, eu tenho o hábito de comer com garfo e faca. Ah, eu tenho o hábito de beber leite com groselha. Não. Acreditar também é um hábito. A gente tem hábito de, eu tenho o hábito de acreditar em tal coisa. É um hábito, né? Por exemplo, você chegar para uma pessoa e perguntar para que time você torce, ela fala assim: ah, eu sou flamenguista. Aí, por que a pessoa se considera? Porque ela tem o hábito de acreditar que ela é flamenguista. Se ela fosse educada a acreditar que ela era palmeirense, ela seria palmeirense. Então, a gente tem o hábito de acreditar, e a gente tem o hábito de acreditar que o mundo é material, que a gente é um corpo, que a consciência está dentro do corpo, e que esse corpo está contido no espaço e tal, que é o materialismo. A gente tem hábito, então a gente precisa investigar esse hábito. Precisa olhar para o hábito e mostrar para a gente que essa mentalidade, que é habitual, é a forma como a gente entende a realidade e é a nossa própria identidade, que a gente pensa assim, a gente tem o hábito de acreditar que a gente é o corpo, eu sou o corpo. Não que não tenha a ver, na nossa experiência tem a ver, e é importante a gente entender, senão a gente sai batendo a cabeça na parede mesmo. Mas não é só isso, né? O ser não é o corpo. Tem o corpo na experiência, mas o ser não é o corpo. Então, mas a gente não nem imagina. A gente nem imagina que a gente é um ser, muito menos ter consciência de que é um ser. Então a gente tem o hábito de acreditar que a gente é só corpo e tal, o hábito do materialismo. Se não investiga o hábito do materialismo, ele continua acontecendo automaticamente, como qualquer hábito. E isso vai impedindo com que a gente fique cada vez mais firme na lucidez existencial. Então é preciso essa prática de investigar esse hábito e mostrar para a gente mesmo que o materialismo é um equívoco. É isso. Ok. Ajudou um pouquinho essa palavra hábito. Vou investigar por aí também. Obrigada. Legal. Disponha. Pati. Está liberado, Pati. Boa noite, Ferrari. Boa noite a todos. Boa noite. Ferrari, indo na linha da Fernanda e a resposta que você falou aí do hábito, assim, eu tenho o mesmo pensamento que ela, que eu leio, a teoria está muito nítida, as explicações, só que é difícil a gente ter esse iluminar, né? Só que o que eu percebo que com esses ensinamentos eu estou tendo um comportamento emocional, vamos dizer assim, diferente, menos acelerada, mais na paz, sabe? Assim, então, essa mudança de comportamento para melhor, tá? É uma forma de eu estar indo para esse
o caminho certo da iluminação? Ou isso fica para o lado ainda materialista? Isso aí é um efeito colateral da iluminação. Que nem eu estava falando para Jaciane. Quando você desperta a consciência, você muda. O seu jeito de entender as coisas muda. Coisas que você achava de extrema importância começam a ficar totalmente irrelevante. E essas coisas que você dava muita importância, às vezes te estressavam, então você começa a ficar em paz. Então é um efeito colateral da iluminação, do despertar da consciência. Você vai despertando e a consciência vai trazendo efeitos colaterais para a sua experiência, tais como te deixar mais em paz, menos estressado e assim por diante. Perfeito. Obrigada. Dispõe. Tamo junto. Cristina, tá liberado o seu microfone. Boa noite, professor. Boa noite para todos. Eu assisti de novo o filme, né, junto aqui, e fiquei assim pensando, eu não sei se pode ser respondido agora, tá, Ferrari? Mas eu queria saber para que tudo isso? Para a gente só aprender as coisas? Tem um sentido maior? Não sei. Fiquei pensando. Tudo isso que eu falando, assim, para que existe criação de realidade, é isso? Não, para que existe a Matrix, entendeu? Fica prendendo a pessoa, o Neo, no caso, né? Mas a gente é a mesma coisa. Não, essa coisa de você estar preso, que falou no filme, você está preso, não sei o quê, uma prisão, essa aí é uma fala do filme por conta que no filme o Neo está brigando com as máquinas. Então, a máquina é o inimigo, então o Morpheus, quando fala da Matrix, fala como se fosse uma cadeia para prender o Neo, que fica lá preso, que aqueles seres humanos estão presos dentro daquelas cápsulazinhas e tal, é por causa desse mote do filme, que é uma luta dos seres humanos contra as máquinas. A nossa experiência não é uma prisão. A gente não foi enfiado aqui contra a nossa vontade. Lá no filme, o Neo foi enfiado dentro da Matrix contra as máquinas, pegaram todos os seres humanos e colocaram lá dentro daquelas cápsulas contra a vontade deles para manipular eles. Então tem essa coisa de você estar preso aqui. Mas nós, seres humanos, não entramos na experiência humana, nós seres, não entramos na experiência humana obrigados, nós não fomos obrigados, foi uma decisão nossa, a gente decidiu vir brincar de ser humano, e mais para frente eu vou falar mais sobre isso, mas não é de forma nenhuma prisão. Entendi. Esclareceu? Fiquei confuso. Esclareceu sim, obrigado. Dispõe. Boa noite. Tá mais para um play center. Uma Disneylândia. Muito louca, né? Mas tá mais para Disneylândia. Eu vou ler aqui as perguntas que vocês enviaram, porque tem respostas interessantes. As perguntas são interessantes, as respostas também. Vou começar pela pergunta da Sandra, que tem a ver com... Eu até pensei que fosse sua, Fernanda, porque é meio parecida. A pergunta da Sandra é: como atualizo o meu navegador? Como eu atualizo o meu navegador, né? Ótima pergunta, né? Está preparada, Sandra? Olha a resposta aqui. Não atualiza! Seu navegador é sua natureza humana. Se fosse possível alterar seu navegador, você deixaria de ser humano. Se você deixar de ser humano, deixaria de ter uma experiência humana. Ou seja, para mudar de jogo,
você deve sair do jogo que está jogando e entrar em outro, e não mudar as regras do jogo que você está jogando. Atualizar o navegador seria como você entrar num jogo e querer mudar as regras daquele jogo. Aí aquele jogo vai acabar, porque aquele jogo só funciona por conta daquelas regras. Se você mudar, você está jogando lá, sei lá, buraco, o baralho. Aí você muda as regras do buraco, deixa de ser buraco, virou outro jogo. Então, se você quer mudar de jogo, você sai do jogo que você está e vai para outro. Você não vai mudar as regras do jogo dentro daquele jogo. Você está no jogo humano. Então, não tem como se atualizar o navegador. O que não significa é o navegador em si, que é a parte que está criando a realidade. Agora, não significa que você não possa atualizar as suas crenças. Isso aí você pode, mas as suas crenças não é essa interface que está criando a sua realidade. As suas crenças é o que cria a sua interpretação da realidade, e não a realidade. A forma como você entende a realidade, no sentido de significar, o significado que você dá para as coisas, isso aí você pode atualizar, que são suas crenças. Vou fazer um exemplo fácil. Atualizar o navegador seria como se você recebesse um input, em vez de você ver um tomate, você começasse a ver sei lá o quê, o demônio da Tasmânia. Aí você atualiza o seu navegador e aí você não vê mais tomate, você vai ver uma plantação de demônio da Tasmânia. Aí você estaria mudando a realidade. Agora, quando você altera a sua crença, é assim, você olha para o tomate e você acha que ele é bom para a saúde. Aí você altera a sua crença, você olha para o mesmo tomate e você acha que ele faz mal para a saúde. Aí você alterou a sua crença, o significado que o tomate tem para você, e não o tomate, o objeto. Isso sim você muda o seu sistema de crenças, mas a interface não. Uma vez que você entrou, ela é isso aí. Igual um jogo. Você entra no jogo, é aquele jogo. Agora eu vou ler as perguntas da Lucélia. São 3. Seres com navegadores humanos formam uma rede conectada? Todos os seres do universo estão interconectados e em constante comunicação. Todos os seres do universo. A diferença entre a conexão entre seres humanos e outros seres é que entre seres humanos é possível a comunicação humana, ou seja, a comunicação conceitual. Por isso você não consegue conversar muito bem com um cachorro, com uma samambaia. Eles não conseguem ter comunicação conceitual, que é uma comunicação humana. Próxima pergunta da Lucélia. Experiência compartilhada também é input? Não. Não existe experiência compartilhada. Essa pergunta é ótima e a resposta esclarece um equívoco. Não existe experiência compartilhada. Experiência é realidade, output. O que você emite ao outro é input. Esse input é decodificado pelo seu navegador, pelo navegador do outro e transformado em experiência. Quando o outro usa um navegador comum ao seu, o que acontece é a comunicação. Então, você não compartilha experiência. Eu estou falando para vocês aqui, eu não estou compartilhando experiência. Eu estou emitindo impulso. Aí chega aí, a sua interface decodifica, e aí, quando ela decodifica, aí você tem uma experiência. Eu não emiti experiência. Então, não estou compartilhando experiência. Estou emitindo input, impulso. Aí chega aí você transforma em realidade, aí você experimenta a realidade, aí que você tem uma experiência. Então, não existe experiência compartilhada. Eu sei que a gente tem o linguajar de falar, vamos compartilhar a experiência, mas ao pé da letra, né, no rigor autocientífico, não existe experiência compartilhada.
Terceira e última pergunta aqui da Lucélia. Por que temos interpretações diferentes de experiências semelhantes? Porque a interpretação que cada ser tem sobre uma experiência depende do seu sistema de crenças. Sistema de crenças diferentes produzem interpretações diferentes. É o que eu estava explicando aqui para quem? Não sei mais para quem. Na resposta que eu dei para a Sandra. Tem a experiência objetiva que a gente tem das coisas, a maçã, e tem o tomate, né? E tem a interpretação que eu tenho do tomate. A interpretação que eu tenho do tomate é o significado que eu dou para ele. O significado depende das crenças. A experiência do tomate não depende da crença. Não adianta você acreditar que o tomate é um demônio da Tasmânia. A sua interface que está criando tomate, e não a sua crença. Então você vai continuar vendo tomate, experimentando tomate. Porque quem está criando tomate é a sua interface, não o seu sistema de crença. Agora, o seu sistema de crença está criando o seu significado se dando para o tomate. Eu não falei ainda, e vou falar logo em breve, né? Mas é muito difícil manter separado e a ler isso. Eu ainda não entrei na questão dos significados. A gente ainda não entrou. Eu não falei nada ainda sobre o significado das coisas. Eu falei só da existência das coisas. Não falei sobre o significado delas. O significado já é quando a gente começa a entrar na parte psicológica. Beleza? Muito bem, meus caros amigos, caros news, né? Vamos, então, eu vou encerrar aqui, vamos, então, para mais um passo da nossa jornada de autociência. Próximo livro que vocês vão ler, eu até esqueci, deixa eu abrir aqui. Depois, se vocês quiserem dar um feedback de como foi essa experiência aí de ter aula com vídeo, porque foi a primeira vez que eu fiz isso, nunca fiz antes. Ainda mais recortando um filme, para mim é rico saber se foi bacana, o que funcionou, o que não funcionou. Deixa aí o seu testemunho na lousa. Próximo livro que vocês lerão é Ciência do Nada. Finalmente, esse livro era logo um dos primeiros, agora ficou por fim. Então vocês vão descobrir agora que vocês já deveriam estar conscientes que vocês são porra nenhuma. Que vocês não são nada, ciência do nada. Esse livro, ele não é um livro novo. Então ele tem vídeos anteriores das aulas anteriores, tem aquele monte de aula das aulas anteriores e tal. Então tem bastante coisa para vocês nessa semana de estudos agora. Aliás, acho que a maioria dos próximos livros todos são antigos e tem assim, muito material. Não é só ler o livro que nem estava nesses livros novos aqui. Então, ciência do nada. Vai ser o nosso próximo passo. Vou falar a declaração da universalidade e fica encerrado aqui a nossa aula de hoje. Mais esse passo. Eu honro e celebro eu honro e celebro você, eu honro e celebro nós. Eu honro e celebro a minha diferença, eu honro e celebro a sua diferença, eu honro e celebro a nossa diferença. Eu sou outro você, você é outro eu, nós somos todos e cada um. Por isso, toda forma de exclusão, desrespeito que em mim chega de mim, não passa. Eu sou por minha unicidade, eu sou por sua unicidade, eu sou por nossa unicidade. Que o meu viver confirme as minhas palavras e assim seja. Bom demais, gente. Boa noite. Prossigamos.